Olá, tudo bem com você? Quero trazer aqui para o canal um assunto que é super importante, tanto na esfera do direito material quanto do direito processual: desconsideração da personalidade jurídica. Pois é, talvez você já tenha ouvido falar aí, né, em algum aspecto relacionado a um processo, mas enfim, um assunto que surgiu no edital. O que é exatamente esse assunto que muitos alunos sempre me mandam dúvidas a respeito dele? A desconsideração da personalidade jurídica é a situação em que a gente vai retirar a personalidade jurídica da empresa para saber o que está por trás dela. Veja só, quando eu falo de uma pessoa jurídica, eu falo ali de uma situação, né, em que eu tenho ali sócios que vão ali se reunirem em uma sociedade, vão ter ali a sua formalização, pelo menos é o que a gente imagina, né? Vão obedecer ali aos requisitos previstos na lei e vão ali ter a sua sociedade. Eles têm um patrimônio próprio, eles têm ali, né, obrigações entre eles têm um contrato que estabelece ali a forma como essa pessoa jurídica foi constituída, eles vão levar esse documento a registro para que essa pessoa jurídica possa ter ali o seu início e desenvolver as suas atividades. Tá. Só que o que é a desconsideração? A desconsideração é justamente a situação em que eu tenho aqui, como a doutrina diz, um véu da pessoa jurídica e eu retiro este véu para saber o que está por trás dessa pessoa jurídica, ou seja, quais são os bens destes sócios que eventualmente podem reconhecer aí, né, podem responder, na verdade, por obrigações contraídas por essa pessoa jurídica. É claro que essa não é uma situação aí super simples de acontecer e nem é comum, nem pode ser, porque o objetivo maior é que a pessoa jurídica ela tenha autonomia assegurada. A gente não pode, a qualquer momento, buscar querer saber o que tem aí de patrimônio dos sócios e fazer com que esse patrimônio responda pelas obrigações que foram constituídas pela pessoa jurídica. Mas eu quero trazer até aqui um material que eu preparei para trazer nesse vídeo para você. O que a gente tem é o seguinte, dá uma olhada aqui comigo. O artigo 50 do Código Civil vai dizer para nós que se esta personalidade jurídica da empresa for ali, né, utilizada de forma abusiva, o que a gente vai ter? A possibilidade da desconsideração. E como que eu tenho esse abuso? Por uma dessas situações, ou o desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial. Veja, eu preciso ter uma dessas situações, ou o desvio da finalidade da empresa, ou a confusão patrimonial para que eu possa tirar o véu, como diz a doutrina da pessoa jurídica. E aí então é que os bens particulares, tanto dos administradores ou dos sócios, podem responder aí pela situação, né, por obrigações contraídas pela pessoa jurídica. É claro que eu preciso aqui, né, que essas pessoas tenham sido beneficiadas de forma indireta ou direta, e justamente por isso é que elas são penalizadas com o seu patrimônio, respondendo aí pelas dívidas contraídas pela PJ. Veja, no Código Civil a gente fala que essa é a teoria maior da desconsideração. Por quê? Porque exige estes requisitos. Esses requisitos precisam estar presentes. Diferente lá no Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem a chamada teoria menor, e vão ser exigidos requisitos, digamos que menos, a gente pode dizer que não são requisitos tão graves quanto aqui, porque ali a gente tem uma relação de consumo e prevalece o quê? Prevalece o interesse e o direito do consumidor. Então, a lei ali, ela vai, digamos que, afrouxar um pouco a exigência dos requisitos, e aí nós teremos a chamada teoria menor. Isso é bem importante, tá? Aí a gente tem aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º dizendo o que são os desvios, né, o tal desvio de finalidade e a confusão patrimonial. E pelo desvio de finalidade, a gente tem que é a pessoa jurídica sendo utilizada com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos de qualquer natureza, ou seja, desviou de alguma forma a sua finalidade. A confusão patrimonial é, na verdade, uma confusão mesmo, uma bagunça ali de patrimônio entre do patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Então, a gente tem um cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio e do sócio da sociedade, sabe? Uma situação ali que a gente não sabe o que é da sociedade, o que é dos sócios. Uma transferência de ativos e passivos, mas veja que aqui tem que ser uma transferência, né, de valor considerável. Se for aí de valores insignificantes, não é requisito para desconsiderar.
tá? E finalmente a gente pode ter outros atos aí que descumpram a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tá? Então a gente tem esses requisitos como estes que precisam estar presentes para ter essa possibilidade de desconsideração. Aí eu quero mudar aqui a chavinha para a gente falar da questão processual, porque hoje no CPC o que a gente tem é que a desconsideração ela está lá na modalidade de intervenção de terceiros e ela vai ser feita por meio de um incidente. O incidente, ele é um processo autônomo que vai ali acontecer no âmbito do processo principal, tá? Só que não é dentro dos próprios autos do processo principal. É um processo, digamos, em paralelo que vai ficar como dependente do processo principal. E aí é necessário que os interessados, então, promovam este incidente, tá? E a gente vai ter aqui o seguinte: o juiz, então, pode determinar que se afaste a personalidade jurídica, como eu disse, tire o véu, para atingir ali o patrimônio dos sócios. Requisitos aqui a gente já viu, né? E aí eu só quero te destacar a questão processual. Quem pode requerer a instauração desse incidente? A parte ou o Ministério Público, mas aqui o MP deve intervir no processo. E um ponto que é muito comum de cair em prova, pode ser decretada de ofício pelo juiz? Não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então tenha muita atenção com essa regra, tá? Necessita desse incidente sendo promovido pela parte interessada, né? Ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Mais um ponto que eu queria te destacar. Desconsideração inversa, o que é? É uma situação em que a gente, na verdade, vai querer saber o que os sócios colocaram em nome da sociedade, eventualmente para tentar fugir de algumas obrigações, tá? É a chamada desconsideração inversa, porque a gente quer saber o que foi colocado indevidamente em nome da sociedade, justamente para frustrar eventuais credores ou direitos aí de pessoas em relação aos seus sócios. Essa desconsideração inversa geralmente é muito utilizada no direito de família, tá? Quando o sócio tenta frustrar, por exemplo, o interesse de um cônjuge, companheiro, no momento da partilha de bens, e ele vai colocando o patrimônio em nome da pessoa jurídica, quando na verdade esses seriam bens particulares, né? Ou bens ali que seriam essenciais a serem partilhados ali com o fim do casamento ou da união estável. Beleza? E só para a gente fechar, que momento pode ser requerido? Pode ser requerido ali em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Inclusive, se houver esse requerimento se os requisitos estiverem presentes quando do ajuizamento da demanda, pode ser feito o requerimento da desconsideração na petição inicial, tá? Nesse caso, não precisa de incidente, certo? E também não vai levar à suspensão do processo. No caso do incidente, sim, leva à suspensão do processo, de forma que seja possível ali a citação, né, dos interessados para que se defendam no incidente de desconsideração. Beleza? Com isso, eu fecho aqui esse vídeo que eu queria trazer para vocês sobre esse assunto que é super relevante, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Tudo o que você precisa saber, eu te trouxe nesse vídeo, tá bom? É isso. Já sabe, né? Se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que eu fico bem contente, tá? E além disso, ativa as notificações para você ficar sempre atento quando esse canal tiver atualizações, tá bom? Até outra hora.